Porque entender estes princípios, eles nos facilitam, né, a nossa caminhada enquanto espírita. O termo espiritualista hoje em dia está sendo muito utilizado, sobretudo por aqueles que não têm, né, vamos dizer assim, uma religião definida. Então você diz que é espiritualista, porque você se identifica, né, com esta nova terminologia espiritualista. Embora, quando eu utilizo o termo espiritualista, eu estou utilizando como uma forma de chegar a todos aqueles que confiam e acreditam no Criador, no nosso Deus. Ele que fez tudo, né? Todas as coisas que existem, Deus é tudo. E ao estudarmos a doutrina espírita, que muitos dos meus amigos ficam admirados ao escutar-me falar sobre a doutrina espírita, porque eu falo da doutrina espírita em qualquer lugar que eu esteja. Se eu estiver em um culto, em uma missa, em qualquer lugar onde eu estiver, eu estou falando dos espíritos. Porque a doutrina espírita, ela entrou na minha vida, eu diria, ali pela adolescência, 18, 17 anos. Mas eu vivia a minha espiritualidade. Eu vivia a minha missão neste plano material, em estar lidando com os nossos irmãos desencarnados, auxiliando as pessoas através das orientações da espiritualidade, porque isso eu comecei a fazer ainda pequenininho, né? Ainda 5 anos de idade, era uma criança que procurava auxiliar as pessoas, não importava a idade, sobre as suas vidas. E isso fez de mim, vamos dizer assim, uma pessoa feliz, uma pessoa mais feliz, porque eu percebi que com a minha mediunidade eu poderia ajudar os outros. Embora o termo de médium surgiu bem depois, né? Bem depois mesmo, porque na minha cidade onde eu morava quase não se conhecia o espiritismo. A gente ouvia as conversas de Chico, as palestras de Chico no rádio, né, naquela época, e eu sempre ficava me questionando: o que é o espiritismo? Será que um dia eu vou poder, né, conhecer esse senhor, o Chico Xavier, que infelizmente desencarnou e eu não tive a oportunidade de conhecê-lo nesta encarnação? Hoje, né, quando eu abraço, né, há todos esses anos a doutrina, eu me sinto uma pessoa mais feliz, porque a minha caminhada dentro do espiritismo, dentro da doutrina espírita, ela me norteia, ela traz para a minha vida novos ensinamentos, tá certo? De como disponibilizar a minha mediunidade para ajudar os outros. Eu não faço questão de que as pessoas divulguem o meu trabalho, aquilo que eu faço há todos esses anos. Afinal de contas, eu já estou aí chegando aos 50 anos. Chegando não, já cheguei, né? Este ano eu fiz 50. E a minha mediunidade, ela vem lá do começozinho, ainda quando era uma pequena criança, quando os nossos irmãos desencarnados já se comunicavam comigo através de várias formas. E toda a minha vida, esses anos todos, há as minhas previsões, as minhas visões, né? As orientações, tudo na minha vida, né? Tudo isso vinha me acompanhando ao longo de todo esse processo, todos esses anos. E hoje, né, depois que eu olhei para toda essa história, todo esse trabalho, eu disse: não, eu preciso, né, fazer estudos mais aprofundados dentro do Evangelho segundo o Espiritismo,
que é livro de cabeceira de qualquer espírita, né? O livro dos espíritos e o livro dos médiuns, né? Esses três, para mim, eles são, assim, a base, né? O tripé básico para entendermos a filosofia espírita e, assim, ser uma pessoa mais feliz, uma pessoa que compreende, né, o processo da evolução, que vai entender a disciplina, a moral, tudo aquilo que a doutrina nos traz. E esse aperfeiçoamento, que eu diria assim, que os espíritos fizeram através do nosso querido, né, irmão Allan Kardec, hoje pode também fortalecer ainda mais a nossa missão enquanto espíritas, enquanto aquela pessoa que frequenta o centro na sua cidade, que se debruça sobre um livro, né, o livro físico, com os seus irmãos no grupo de estudo ou em mesa, né, para estudar esses 3 livros maravilhosos. E hoje eu quero dar início, embora já tenha feito isso em reuniões menores, eu quero dar início aqui, para quem acompanha o canal, eu estou produzindo uma série de documentários sobre a vida de grandes líderes espiritualistas. E o primeiro foi nosso querido Chico, né? Já fiz a primeira e a segunda parte, né, sobre a vida do Chico e pretendo depois fazer também sobre outros, tá certo? Então agora eu quero fazer esse trabalho, esse estudo aprofundado. Primeiro eu quero começar com vocês sobre o Livro dos Espíritos, tá certo? Para a gente entender, porque esse livro ele é maravilhoso e ele nos traz, né, respostas para muitas perguntas que fazemos, até mesmo nós espíritas, né, no nosso dia a dia. E nós precisamos ter esse conhecimento da resposta dos espíritos para poder orientar os outros, tanto os nossos irmãos encarnados, como também os nossos irmãos desencarnados, tá certo? Então, nada melhor para começar o estudo de um livro do que pela capa. E eu já vi aqui a capa do livro é maravilhosa, eu tenho ele físico também, junto com os outros livros, que eu sempre estou ali, né, lendo. E eu quero poder, depois desse, começar também o livro dos médiuns, né, porque ele também é maravilhoso, ele é pequenininho, mas é bem o volume, mas é pequenininho, né, dá para a gente fazer também. Tá bom? E cada um de vocês que assistir esse vídeo, eu quero fazer um convite especial para cada irmão, para cada irmã espírita, de coração aberto, de alma bondosa, né? Possa vir também no seu comentário aqui e ajudar, né? Me ajudar, me auxiliar com o seu comentário, tá certo? Sobre esse estudo maravilhoso, que vai, com certeza, fortalecer ainda mais a nossa discussão, a nossa conversa, né? A nossa troca de palavra, o nosso dedo de prosa sobre esta obra maravilhosa, né? Que é o Livro dos Espíritos. E logo aqui ele diz assim na introdução: para coisas novas é preciso palavras novas. Ontem mesmo, em uma das minhas conversas, eu chamo as minhas palestras de conversas, né? Eu falava sobre isso, essa máxima maravilhosa, quando você diz assim, que quer alcançar, vamos dizer assim, né, novos resultados na sua vida, nos seus estudos, você também deve começar a mudar, né, a sua postura e a sua atitude, para você poder ter resultados diferentes. Eu não posso ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa, né? Olha só, como a clareza da linguagem assim o exige, para evitar a confusão inseparável dos múltiplos significados dos mesmos termos.
as palavras espiritual, espiritualista e espiritualismo, né? Por isso que logo no princípio eu chamei a atenção sobre esta palavra espiritualista, né? Porque há uma confusão entre essas terminologias, porque elas têm, né, o mesmo fundo, a mesma ideia, porém, em contextos diferentes, você pode também entendê-las de forma diferente, não é isso? Tem uma acepção bem definida, dar a eles uma nova significação para aplicá-los à doutrina dos espíritos. Seria multiplicar os casos já tão numerosos de anfibologia. De fato, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Muito bem. Quem acredita haver em si alguma coisa além da matéria é espiritualista, mas isso não quer dizer que ele creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. E aqui, logo na introdução do Livro dos Espíritos, eu converso com muita gente, seja nas minhas conversas, nas minhas palestras, onde quer que eu vá. E eu já encontrei pessoas dizendo assim: eu sou médium. Eu disse: ah, que bom, que legal. Mas não acredito na reencarnação. Eu disse: puxa, agora complicou, né? Para ser médium, você precisa também acreditar na reencarnação, na existência dos espíritos e na comunicação dos espíritos. Até porque a mediunidade, ela é em si esta faculdade, né? Então, quando diz assim, eu repito aqui, né? Que de fato o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem acredita haver em si alguma coisa além da matéria é espiritualista, mas isso não quer dizer que ele creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Com certeza. Por isso, eu diria assim, que nem todo espiritualista é espírita, porque as pessoas costumam confundir isso, né? Quando eu digo eu sou espiritualista, eu estou dizendo que eu acredito em algo além da matéria, né? No mundo invisível. Mas nem sempre eu, como espiritualista, acredito na reencarnação, acredito na existência dos espíritos, tá certo? Então eu preciso definir bem essas colocações, né? Espiritual, espiritualista e espiritualismo. Esses termos, eles precisam, dentro da doutrina, para nós espíritas, serem bem esclarecidos, para que nós, né, muitas vezes leigos, compreendamos isso e possamos assim repassar para aqueles que estão chegando no centro, para aqueles que nós encontramos na rua, tá bom? E ele continua dizendo: em lugar das palavras espiritual e espiritualismo, nós usamos para designar esta crença os termos espírita e espiritismo. Aí aqui sim. Por isso, em vez de usarmos espiritual, espiritualismo, tá certo? O livro dos Espíritos traz essa linguagem bem clara para nós da doutrina espírita, tá certo? Colocando os termos bem explícitos, tá certo? Espírita e espiritismo, ok? Cuja forma lembra a origem e o sentido da raiz da palavra, e que por isso mesmo tem a vantagem de serem perfeitamente compreensíveis, reservando ao vocábulo espiritualismo a significação que lhe é própria. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem,
os espiritistas. Olha só que informação bem interessante, né? Para todos aqueles da doutrina que já leram o Livro dos Espíritos, né? Eu sempre gosto de fazer estudos do Livro dos Espíritos, porque estas palavras, elas são muito mencionadas no nosso convívio espírita, não é isso? Tá certo, gente? E é importante que você faça esse estudo também, tá certo? E eu vou estar sempre aqui. Nós temos aí uma longa caminhada de estudos da doutrina. Eu sempre vou procurar colocar vídeos aqui, né, seguindo etapa por etapa. Eu sempre prometi a vocês vídeos novos toda semana aqui no canal, tá bom? Para que a gente possa continuar os nossos estudos e assim você possa contribuir com o seu comentário, analisando ainda mais, acrescentando suas perguntas nos comentários, interagindo nas lives também aqui no YouTube, tá bom? Então, meu muito obrigado, para que o vídeo não fique muito longo. Esse foi o nosso primeiro momento de estudo do Livro dos Espíritos. Eu estou trazendo, eu tenho um livro físico, pessoal, mas eu trouxe hoje ele aqui, eu baixei o livro, para ficar mais fácil de trabalhar com vocês. Mas eu não tenho muito o hábito de ler, né, na tela. Eu gosto do livro mesmo, porque o livro mesmo eu utilizo sempre ficha para marcar as páginas. Eu vou descendo a minha ficha, olhando onde está tudo escrito, tá certo? Para que eu possa acompanhar direitinho, tá bom? Então, me acompanha, tá certo? Nesse estudo maravilhoso do Livro dos Espíritos. Namastê, que Deus abençoe você e a sua vida. Gratidão.